O sol pintava o céu com um espetáculo de laranja e dourado enquanto Leonardo dirigia por uma estrada de terra batida, cercada por árvores antigas e casinhas humildes espalhadas pelo caminho. Aquele momento de paz era um raro respiro em sua vida movimentada. Ele buscava se reconectar com suas origens, com a simplicidade do povo que o inspirou a sonhar grande. É aqui que tudo faz sentido, ele costumava dizer, sentindo no peito o calor das memórias do início de sua trajetória. Mas, como a vida adora surpreender, o inesperado aconteceu. O motor de seu carro, sempre tão confiável, começou a engasgar, até que parou por completo. Leonardo saiu do veículo, ajeitou o chapéu e lançou um olhar ao horizonte. Nada de oficinas, nem de sinal de ajuda. Apenas uma pequena casa à distância, com uma leve fumaça subindo pela chaminé. Bom, parece que vou bater aquela porta, murmurou, esboçando um sorriso tranquilo. E lá foi ele, caminhando pela estrada de terra, sentindo a poeira subir a cada passo. Conforme se aproximava, a casa revelava sua simplicidade acolhedora, uma cerca de madeira velha, galinhas ciscando sem pressa, e um cachorro magro deitado sob a sombra de uma árvore, que ergueu a cabeça ao notar o visitante. No quintal, uma menina brincava descalça, segurando um pedaço de madeira que ela imaginava ser um avião. Quando viu Leonardo, ela congelou por um instante, os olhos curiosos fixos naquele homem desconhecido, mas de presença marcante. "Oi, será que eu poderia falar com sua mãe?" perguntou ele, suavizando o tom para não assustá-la. A garota, com cerca de 10 anos, virou-se e correu para dentro da casa sem dizer uma palavra. Segundos depois, ela voltou acompanhada por uma mulher humilde, que segurava um pano de prato na mão. O olhar dela refletia surpresa e um misto de curiosidade ao ver aquele homem tão bem vestido, com chapéu e postura carismática, parado diante de seu portão. "Boa tarde, meu nome é Leon. Meu carro quebrou ali na estrada. Será que eu poderia esperar aqui enquanto resolvo isso?" explicou, apontando para o veículo ao longe. A mulher hesitou. Talvez ela tentasse entender quem era aquele homem tão diferente do cenário simples ao seu redor. Mas havia algo em sua presença que era inegavelmente acolhedor. O que começou como um contratempo poderia transformar aquela tarde em uma história inesquecível. Leonardo não imaginava que, ao bater naquela porta, encontraria algo muito maior do que ajuda para seu carro, um reencontro com o que a vida tem de mais genuíno. E ali, naquele cenário tão simples, o destino parecia prestes a fazer sua mágica. O sorriso tímido da mulher irradiava uma gentileza que Leonardo jamais esqueceria. Com um olhar acolhedor, ela abriu o portão e, sem hesitar, convidou-o a entrar. "Claro, senhor, pode vir. Não temos muito, mas o senhor é bem-vindo", disse, e suas palavras foram tão cheias de sinceridade que ele mal conseguiu disfarçar a surpresa. Enquanto atravessava o quintal e seguia para a varanda, ele observava cada detalhe. A casa simples, mas impecavelmente cuidada, revelava uma dignidade que transcende a falta de recursos. Ali, naquele espaço modesto, o esforço de quem lutava para manter a vida em ordem era palpável, mais do que qualquer luxo poderia ser. E enquanto se acomodava, a menina o observava de longe, curiosa, e sussurrava algo para a mãe, como se soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Minutos depois, a mulher se aproximou, oferecendo-lhe um café com a mesma cortesia que já havia demonstrado. Leonardo, educadamente, recusou. Mas foi quando menos esperava que algo verdadeiramente surpreendente aconteceu. Na menina, com um sorriso tímido e uma bandeja improvisada nas mãos, se aproximou e estendeu-lhe um prato simples, mas cheio de significado. Arroz, feijão e um pedaço de ovo cozido. "É pouco, mas a mamãe disse que o senhor pode comer enquanto espera", disse ela, com uma voz doce e sincera, sem nunca desviar os olhos dele. Leonardo ficou sem palavras. Ele sabia que, para uma família como aquela, dividir o pouco que tinham não era uma decisão fácil. Era mais do que hospitalidade, era um gesto de generosidade genuína, vindo de quem menos tinha a oferecer. "Obrigado, minha querida. Esse é o prato mais especial que já recebi", respondeu, emocionado, enquanto começava a comer. Mas não conseguia afastar o pensamento sobre o que acabará de acontecer.
Aquela ação simples, mas carregada de tanto amor, parecia mexer profundamente com ele. Ele queria retribuir, mas não sabia como. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era algo maior, algo que tocou sua alma de uma forma que ele ainda tentava compreender. À medida que terminava o prato, seus olhos não conseguiam se afastar da menina e do ambiente simples ao seu redor. O quintal, com sua terra seca e galinhas ciscando, parecia tão distante do mundo luxuoso em que ele vivia. Mas, ao mesmo tempo, aquele lugar evocava algo em seu interior e memórias da sua própria infância, quando cresceu em uma casa simples, onde nada era garantido e tudo era conquistado com esforço. A menina, por sua vez, o observava com um olhar curioso. Ela sabia que ele era alguém importante, e talvez pelo chapéu ou pela postura marcante. Mas, ainda assim, seu gesto de oferecer comida não vinha de interesse ou obrigação. Era apenas a bondade pura de uma criança que, com o exemplo da mãe, aprendeu a ajudar quem precisa, mesmo quando sua própria família tem tão pouco. Leonardo olhou para a mãe da menina, que estava encostada na porta, secando as mãos no avental. Seus olhos transmitiam o peso de uma vida difícil, mas também uma força que ele admirava. Ela era a personificação de uma mulher que, apesar das adversidades, nunca deixou de oferecer amor e carinho aos filhos. "Vocês vivem aqui há muito tempo?", perguntou ele, tentando puxar uma conversa. "Sim, senhor. Desde que me casei. Meu marido trabalhava na cidade, mas já faz um tempo que ele não está mais com a gente", respondeu a mulher, desviando o olhar para o chão, como se aquelas palavras carregassem um peso imenso. Leonardo assentiu, respeitando o silêncio que se seguiu. Ele não precisava de mais explicações para entender que aquela mulher lutava sozinha para criar seus filhos, enfrentando tudo com dignidade e coragem. A menina, percebendo a tensão no ar, sorriu e quebrou o silêncio com a pureza que só uma criança tem. "Minha mãe faz o melhor arroz e feijão do mundo", disse ela, com orgulho na voz. Leonardo sorriu e, olhando para o prato vazio em suas mãos, respondeu: "Não tenho dúvidas disso." "Você gosta de ajudar sua mãe?", ele perguntou, com um olhar curioso. A menina pensou por um momento antes de responder: "Eu gosto de cuidar do meu irmão, brincar com ele, e também gosto de inventar coisas, como aviões de madeira. Mas um dia eu queria ser como minha mãe e saber cozinhar de verdade." As palavras da menina apertaram o coração de Leonardo. Seu desejo simples de aprender a cozinhar parecia tão pequeno, mas ele sabia que, para ela, era um sonho tão grandioso quanto qualquer outro. Enquanto ele olhava para aquela criança, para sua mãe e para a casa humilde ao seu redor, ele percebeu que os sonhos mais valiosos não estavam nas coisas materiais, mas nas ações de generosidade, de amor e de pura bondade. E, naquele momento, ele soubera que, ao contrário do que pensava, a verdadeira riqueza não vinha de posses, mas do que se podia dar aos outros, mesmo quando não se tinha nada. Podia deixar aquele momento passar sem fazer mais uma última pergunta, algo que estava queimando em seu peito desde que chegou ali. Olhou para a mãe da menina, com um olhar cheio de gratidão e admiração, e disse, com voz suave, mas firme: "Dona Maria, o que mais vocês precisam para viver com mais conforto? O que posso fazer para ajudar ainda mais?" A mulher, visivelmente emocionada, não conseguiu esconder a surpresa. Ela olhou para o filho que brincava com o irmão e, com uma leve hesitação, respondeu: "Senhor, nós, que não queremos muito, apenas a chance de seguir em frente com dignidade, sem precisar pedir nada a ninguém. Agradecemos mais do que palavras podem dizer. Só de ver o sorriso dos meus filhos já me sinto rica." Aquelas palavras mexeram profundamente com Leonardo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas coisas materiais, mas na coragem de seguir em frente, dia após dia, sem perder a fé ou a esperança. Ele sabia que tinha algo mais a fazer. Algo que transformaria aquele pequeno gesto de bondade em uma mudança real e duradoura. Enquanto as lágrimas brilharam nos olhos de Dona Maria, e a menina abraçava a mãe, Leonardo sentiu seu coração bater mais forte. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Não apenas porque ele estava ajudando aquela família, mas porque ele havia encontrado algo que todos buscam, um propósito maior. No dia seguinte, ao sair da casa,
o sol ainda brilhava com a mesma intensidade, mas algo dentro de Leonardo havia mudado. Ele se despediu com a certeza de que a bondade, quando verdadeira, não só transforma vidas, mas também nos faz perceber o que realmente importa. Leonardo não parou por aí. Com um sorriso sereno e um olhar de profundo carinho, ele estendeu um envelope à mãe da menina. "Aqui tem algo a mais para vocês", disse ele, com uma voz firme e ao mesmo tempo acolhedora. "É para arrumar a casa, ficarem mais confortáveis, e se precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo." A mulher pegou o envelope com mãos trêmulas, seu coração disparado pela surpresa. Quando abriu e viu o que havia dentro, ficou sem palavras. Dinheiro suficiente para reformar a casa, comprar móveis e garantir o sustento da família por um longo tempo. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Ela tentava agradecer, mas a emoção era tamanha que sua voz não conseguia sair. Apenas repetia baixinho, entre soluços, "Obrigada e muito obrigada." Leonardo, sempre discreto, desviou o foco para a pequena menina que, com os olhos brilhando, segurava a mão da mãe. "E agora, minha pequena chefe de cozinha", disse ele, com um sorriso carinhoso, "o que você vai preparar primeiro nessa cozinha nova?" Sem pensar duas vezes, ela respondeu com uma risada inocente: "Vou fazer arroz, feijão e ovo para o senhor. Porque é o que a gente sabe fazer de melhor." Todos caíram na risada, contagiados pela simplicidade e pureza daquele momento. Antes de partir, Leonardo tirou uma foto com a família, prometendo voltar em breve. Ele sabia que não havia mudado o mundo inteiro, mas tinha absoluta certeza de que havia transformado o mundo daquela família. E para ele, isso era mais do que suficiente. Uma transformação que inspirou toda a comunidade. Enquanto dirigia pela estrada de terra, Leonardo sentiu uma paz interior que há tempos não experimentava. Pensou sobre como pequenos gestos podem causar impactos imensos, e como, muitas vezes, são as pessoas com menos recursos que ensinam as maiores lições de generosidade e resiliência. Os dias seguintes foram marcados por uma alegria inédita na casa daquela família humilde. A cozinha, que antes era composta apenas por um fogão enferrujado e alguns poucos utensílios, agora parecia a saída de um sonho. A menina, radiante com os presentes, passava as tardes explorando as novas panelas, aprendendo receitas simples com sua mãe. Para ela, aquilo não era apenas uma cozinha, era o símbolo de um sonho que finalmente se tornava realidade. A mãe, Dona Maria, começou a reformar a casa aos poucos. Um novo telhado afastava as goteiras que antes incomodavam em dias de chuva, e paredes que antes mostravam marcas do tempo agora brilhavam com uma nova camada de tinta. O ambiente ganhou um calor renovado, transbordando esperança e gratidão. A história do gesto de Leonardo se espalhou pela pequena comunidade, emocionando todos que ouviram sobre sua generosidade. O homem bem-sucedido, que poderia estar em qualquer outro lugar, havia dedicado seu tempo e recursos para ajudar uma família simples. Inspirados por ele, os vizinhos se uniram e ofereceram mão de obra voluntária, trouxeram materiais e ajudaram a transformar aquela casa em um verdadeiro lar. Para a menina, porém, o impacto foi ainda mais profundo. Pela primeira vez, ela acreditou que seus sonhos eram possíveis. A cozinha dos seus sonhos não era apenas um espaço para cozinhar, era o símbolo de que alguém acreditava nela e no seu futuro. Com a ajuda da mãe, ela começou a se aventurar em novas receitas, falando com entusiasmo sobre as possibilidades que a vida parecia, enfim, lhe oferecer. Enquanto isso, Leonardo, à distância, sabia que aquele gesto não era o fim, mas o início de algo maior. Ele havia plantado uma semente de esperança e, naquele quintal humilde, estava crescendo uma força que inspiraria gerações. A menina, agora fascinada pela cozinha, dedicava suas tardes a explorar novas receitas e até improvisar pratos com os ingredientes disponíveis. Para ela, cada refeição era mais do que comida, era um agradecimento silencioso e profundo pelo gesto que transformou suas vidas de uma forma que ela nunca imaginou. Mas essa história não parou por aí. Alguns meses depois, Leonardo, fiel à sua palavra, decidiu visitar a família novamente. Ele chegou sem avisar, mas foi recebido como um herói. Uma pequena festa improvisada tomou conta da humilde casa, e a menina correu em sua direção, abraçando-o com tanta força que quase o derrubou.
Dona Maria, com um sorriso que iluminava o ambiente, o convidou para entrar. Preparamos um prato especial para você, Leonardo, disse ela com um brilho nos olhos. Fizemos arroz, feijão e ovo, mas desta vez tem um tempero especial, completou a menina, radiante de orgulho. Leonardo, emocionado, percebeu o quanto aquela família havia mudado desde sua última visita. A casa, antes marcada pela simplicidade, agora exalava acolhimento. O sorriso no rosto de Dona Maria e das crianças era a prova viva de que a generosidade pode transformar realidades. Enquanto comiam, a menina fez uma revelação que surpreendeu Leonardo, e agora eu tenho um novo sonho. Quero aprender a cozinhar de verdade e abrir um restaurante aqui na comunidade. Assim, posso ajudar outras pessoas como o senhor ajudou a gente. Leonardo sentiu os olhos marejarem diante da determinação daquela criança. Ele sorriu e respondeu: você já está no caminho certo. Com sua bondade e dedicação, eu não tenho dúvidas de que vai conseguir. E quando abrir o restaurante, quero ser o primeiro cliente, combinado? A menina deu uma risada alta, já sonhando com aquele futuro que antes parecia impossível. Depois dessa visita inesquecível, Leonardo compartilhou a história em suas redes sociais. Mas ele não o fez para se promover, seu objetivo era inspirar. Ele escreveu com o coração: a bondade mora nos lugares mais simples. Às vezes, quem tem menos é quem mais oferece. Essa família me ensinou que o pouco, quando dado com amor, se transforma em muito. Que essa história inspire mais pessoas a enxergar o próximo com empatia e agir para fazer a diferença. A publicação viralizou rapidamente, alcançando milhões de pessoas e gerando uma onda de solidariedade. Comentários emocionados surgiam de todos os cantos. Alguns ofereciam ajuda a outras famílias da comunidade, enquanto outros refletiam sobre como gestos simples podem causar impactos imensuráveis. Na casa de Dona Maria, essa bondade continuava crescendo. Com o apoio da comunidade, a casa ganhou novas cores, literalmente e figurativamente. Mas, mais importante do que as paredes reformadas ou o telhado consertado, a família ganhou algo ainda mais precioso e esperança. A menina, por sua vez, não apenas alimentava o sonho de ser cozinheira, mas também aprendia que a verdadeira riqueza está em compartilhar o que temos, por menor que pareça. Ela cresceu com a certeza de que, quando dividimos o bem, ele sempre volta de formas inesperadas. E para todos nós, o que fica dessa história? Leonardo, por sua vez, não apenas ajudou aquela família, mas também aprendeu lições valiosas. Ele descobriu que o verdadeiro significado de fazer a diferença está nos pequenos gestos que vêm do coração. Agora, queremos ouvir você. Qual foi o momento em que você mudou a vida de alguém ou foi transformado por um gesto de bondade? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o que alguém precisa ouvir hoje para reacender a fé no bem. Se essa mensagem tocou seu coração, aqui estão algumas formas de continuar espalhando o amor. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.